Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o projeto do DERIT, o projeto antifacção que o Lula tinha mandado para o Congresso e daí caiu na relatoria do DERIT, que mudou a coisa toda, né? O pessoal do PT está super chateado que o Lula foi vítima de furto, com abuso de confiança. Oi, que negócio é esse? Desde quando o Congresso deve alguma coisa para o Lula? Pô? São poderes independentes. O Congresso é uma coisa, o Executivo é outra. Que porcaria é essa de achar que o Congresso tem que baixar a cabeça para o Executivo? Não é só na cabeça desses idiotas mesmo, né? Mas daí o DERIT está relatando o projeto dele e o pessoal está reclamando aqui, porque segundo eles estão dizendo que o DERIT esvazia a Polícia Federal, está tirando o poder da Polícia Federal. Eu não vi dessa forma, não. Vamos entender o que tem aqui, porque a gente tem aqui finalmente a íntegra do projeto dele. Eu dei uma lida aqui, dei uma comparada. E aquele negócio, é um projeto que endurece bem as penas mesmo. Ele tem, de certa forma, a equiparação com grupos terroristas, mas ele não chama propriamente de terrorismo, tá? Então ficou uma coisa meio no meio do caminho. Não chegou nem a dizer que é terrorista, mas está equiparado a terrorismo. Vamos entender o que a gente tem aqui nesse projeto do DERIT. É interessante a gente entender o que é isso daqui, né? Essa notícia foi sugerida por Trump deu descarga no Barroso, Peter bebe cerveja na live, mas não oferece, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lindbergh está chateado, Lula está chateado aqui. O Planalto estuda reação após Mota escolher DERIT para relatar PL antifacção e entregar à direita tema de campanha de 2026. Né? Então o Lula está chateadíssimo. Então, para mim, começou bem. Se o Lula está chateado, se o Lindbergh está falando besteira, é porque a coisa está bem encaminhada, né? Então, só disso daí você já tem a noção de que a coisa está indo bem aqui com esse PL da antifacção, né? Agora, o Lindbergh também criticou dizendo que o texto do DERIT para o PL antifacção tem o objetivo de impedir a atuação da PF. A gente vai ver que não tem nada disso. A PF continua com as mesmas prerrogativas que já tem hoje. O que acontece é que agora esses grupos criminosos, como o primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, eles podem ser passados da Polícia Estadual para a Polícia Federal. Antigamente a PF nem poderia investigar isso. Quem investiga hoje o Comando Vermelho é a polícia aqui do Rio de Janeiro mesmo. Quem investiga o PCC é a Polícia de São Paulo mesmo. Ou, assim, o PCC em São Paulo é investigado pela Polícia de São Paulo, lógico. O Comando Vermelho no Ceará é investigado pela Polícia do Ceará, né? Então, hoje você não tinha essa possibilidade de passar para a Polícia Federal. Agora, nessa lei fica definido um mecanismo pelo qual a Polícia Estadual pode passar esse caso para a Polícia Federal se tiver a licença do governador. Então o pessoal está reclamando que isso limita a Polícia Federal, mas não limita a Polícia Federal. Na verdade, dá essa possibilidade, né? Que não existe hoje, né? Então tá aqui, ó, a Mônica Bergamo tá chateada. Ótima notícia, sinal que é boa coisa, né? DERIT tenta esvaziar a PF e dar escandaloso presente de Natal para facções. O pessoal tá chateadíssimo, meu amigo. No que tá no que presente? Ah, porque agora a PF não pode mais encampar, investigar de cara esse pessoal. Não, é o que já existe hoje. Hoje já é investigado pelas polícias estaduais. A PF só pode fazer o caso de organizações criminosas terroristas. Né? Terrorismo é com a Polícia Federal, mas o crime de milícia e tráfico e coisa e tal é com as polícias estaduais mesmo. Então já é assim hoje, não está dando nenhum presente para as facções. Né? Eles estão tentando inventar essa história porque não tem como criticar. Eles querem evitar que esse projeto, que é um projeto muito bom, que é um projeto que endurece a parada, que endurece as penas, endurece a lei, isso acabe ficando na conta do DERIT e não na conta do Lula. Eles queriam que o Lula ganhasse nisso daí, né? Enfim, tem outra, já estou dizendo aqui, olha só que isso daqui, eles estão fazendo de novo a PEC da blindagem, uma nova PEC da blindagem. Ué, que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui não fala nada com relação a deputados e não sei o que lá. Esse pessoal está inventando umas histórias malucas para tentar ter alguma coisa para criticar o DERIT, né? Mas não, isso aqui é só a investigação justamente do tráfico de drogas, desses bandos, dessas quadrilhas organizadas que tem nos estados, né? Então, assim, o pessoal da esquerda está muito chateado, não está gostando da história, o que é um bom sinal. Eu vou falar um negócio para vocês, tá? Eu
eu não sei se eu sou a favor disso, porque o que vai resolver o negócio da criminalidade não é... Lei já tem, gente, lei já tem para isso tudo. O que precisa é de ação, como fez o Cláudio Castro aqui no Rio, é botar o pessoal para fazer as coisas mesmo. Lei já tem lei para isso. Então esse negócio de criar lei no Congresso, eles estão fazendo esse troço que eu acho bacana, é uma bandeira legal para o Derrite, é uma coisa bacana para a direita, acho que vai ficar muito legal isso daí, mas vamos combinar que isso daqui é só lei, não vai resolver nada. O que vai resolver é realmente botar o pessoal para fazer a coisa. E uma coisa que eu não gostei nessa lei é que não equipara a terrorismo. Equipara as penas de terrorismo. Né? Então, ou seja, é uma coisa diferente, uma coisa sutil. Né? Eu preferia que equiparasse a terrorismo, mas enfim, eu imagino que isso daí deve ter sido a condição que o Hugo Motta deu para o Derrite, dele não colocar isso na lei, ou seja, ele não poderia equiparar terrorismo, porque né, o Motta deve ter prometido isso para o Lula e coisa e tal, e ficou isso faltando. Mas vamos entender o caso aqui, porque tá interessante a lei, tá? Aqui, ó. Aqui tá a íntegra, eu peguei a íntegra aqui no site do Poder 360, porque ainda não está no sistema da Câmara, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. A lei altera várias leis aqui brasileiras justamente para a questão de agravar o crime de organização criminosa quando é com o interesse de dominar áreas. É exatamente o que eles estão falando aqui. O que eles estão colocando aqui é um novo tipo penal, que é a organização criminosa com o objetivo de controlar áreas geográficas, né? Que é justamente o caso do Comando Vermelho, que domina determinadas áreas lá do Morro do Alemão e coisa e tal, do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, e também as outras facções todas aqui no Rio de Janeiro, e também as milícias, e também todo mundo que faz isso, né? Então, a primeira coisa que eles colocam aqui ó, é que o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei do Terrorismo, a 13.260, ela aumenta a pena, né? Então a pena agora para terrorismo, aqui ó, essa aqui é a Lei 13.260. Então ela começa aqui, ó, artigo 2º. Terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Então isso daqui é o entendimento de terrorismo, né? E aí no parágrafo 1º diz aqui, ó, são atos de terrorismo: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, químicos, nucleares, etc., etc., para promover destruição em massa. O 2 e o 3 foram vetados. Sabotar o funcionamento, apoderar-se com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismo cibernético, controle ou parcial, de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias. Ou seja, isso está descrevendo o que é terrorismo, né? Isso aqui é o crime de terrorismo, já existe hoje, tá? Já tem hoje, né? E a pena de reclusão hoje é de 12 a 30 anos, além de sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Então, o que ele está colocando aqui no projeto dele é que essa pena passa a ser de 20 a 40 anos. Então, ou seja, aumenta a pena para terrorismo, né? Só que aí, o que mais ele faz? Ele cria o artigo 2A, o artigo 2º-A, dizendo aqui, ó, incorrem nas mesmas penas previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, as condutas, independente de suas razões ou motivações, praticadas por membro de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada, tendentes a. Então o que está acontecendo aqui? Repara, ele não está equiparando essas facções, né, Comando Vermelho, primeiro Comando da Capital, a terrorismo. Ficou o artigo 2º é o terrorismo, aí agora tem o artigo 2A, que é justamente o artigo 2A, que é essa nova modalidade, que são essas associações criminosas, que incorrem na mesma pena, mas não está dizendo que é terrorismo, tá? Então, assim, fica na lei do terrorismo, incorre nas mesmas penas, mas não equivaleu as facções a terrorismo. Isso eu achei ruim, mas assim, de novo, eu imagino que isso daí foi parte do acordo do Hugo Motta para dar a relatoria para o Derrite, né? Então tá aqui, ó, utilizar violência ou grave ameaça para intimidar, coagir ou constranger população ou agentes públicos com o propósito de impor ou exercer controle, domínio ou influência total ou parcial sobre áreas geográficas, comunidades ou territórios. Então ele tá basicamente colocando isso aqui. Esses grupos, essas máfias, essas organizações criminosas, esses traficantes que exercem controle sobre uma área geográfica, eles estariam enquadrados nesse artigo 2A, que tem a mesma pena de terrorismo,
mas não é terrorismo. É um outro crime na lei de terrorismo, mas não é terrorismo. Aqui, ó, empregar ou ameaçar empregar armas de fogo, explosivos, gases tóxicos, etc, etc. Restringir, limitar, obstaculizar ou dificultar, ainda que de modo temporário, a livre circulação de pessoas, bens e serviços públicos ou privados sem motivação legítima reconhecida pelo ordenamento jurídico. Então, isso aqui é uma coisa meio complicada, né? Porque em tese você pode entender outras situações aqui, mas enfim. Impedir, dificultar, obstruir ou criar embaraços à atuação das forças de segurança pública, perseguição policial. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui é isso. Ele bota um monte de condições aqui, mas basicamente ele cria a situação em que é um outro crime, digamos, de organização criminosa qualificada. Não é propriamente organização terrorista, mas equiparada. A pena é a mesma do crime do terrorismo, né? Uma pessoa pode entender que isso daqui é equiparação a terrorismo, porque está na mesma lei de terrorismo, tem as mesmas penas de terrorismo, embora ele não esteja equiparando, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então achei positivo isso. Entendo que ele saiu por esse caminho exatamente porque era o limite que ele tinha para atuar devido ao acordo que ele fez lá com o Hugo Mota, né? Então é isso daí. Aí tem aqui ainda, aumenta-se a pena, ou seja, tem a forma qualificada ainda desse crime, em que o agente que exercer o comando, liderança individual ou coletiva da organização criminosa, não sei o que lá. Enfim, tem mais um monte de condições aqui, né? Aqui, ó, parágrafo 2º. Para fins desse artigo, são abrangidos pelo conceito de organização criminosa paramilitar ou milícia privada todas as formas associativas previstas no artigo 288 e 288-A. O 288 e 288-A são esses artigos aqui, ó, associação criminosa e constituição de milícia privada, né? Então, isso daqui também seria enquadrado em terrorismo se for feito com o objetivo de manter um território, de manter aquela área, né, de controlar uma área do público, né, uma área pública da cidade, né? Então, ou seja, é razoável isso daqui, mas o que me dá um certo temor nisso daqui é porque uma das críticas muito fortes que foi feita ao Alexandre de Moraes no caso do inquérito do entre aspas, processo do, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, é que ele equiparou associação criminosa à organização criminosa. E há uma diferença. Associação criminosa é quando você se associa para cometer um crime. Organização criminosa é quando você junta uma organização para cometer vários crimes. Você pretende fazer crimes de forma seguida, né? Vários crimes em seguida. Então, são dois conceitos diferentes. E aqui ele está equiparando os dois, como fez o Alexandre de Moraes no julgamento do Bolsonaro. Isso é uma outra coisa que me dá um certo medo, porque lembra que todas essas leis que o pessoal vai criando aqui, você tem que pensar que o Xandão pode usar isso contra você, tá? Exatamente. Infelizmente, a situação que a gente vive aqui é essa, né? Tudo isso aqui pode ser usado. Ah, mas não tem problema porque não tem ninguém da direita ligado ao Comando Vermelho, nem ao PCC, não sei o que lá. Em princípio não tem, né? Mas você sabe, o Alexandre de Moraes ele não precisa de prova para dizer que você está ligado a isso, né? Ele fez com o Bolsonaro, né? Condenou o Bolsonaro pelo suposto golpe, que não teve golpe nenhum, que não teve tentativa nenhuma, que não teve ação nenhuma, que não tem ligação nenhuma do Bolsonaro com a coisa, que não tem nem lógica o Bolsonaro ter dado um golpe no 8 de janeiro, ele pegou e botou tudo. Então, eu fico olhando para essas leis assim, tá botando mais pena, tá piorando a situação, tá não sei o que lá, eu fico pensando, cara, vamos usar isso contra a direita, mas enfim. Aqui, ó, os crimes previstos nesse artigo não são suscetíveis de anistia, graça e indulto. Olha só, não pode anistia não, tá? Não pode anistia nesse crime não, né? Fiança e livramento condicional. Isso aqui tem um problema, tá? Porque esse tipo de coisa aqui é igual teve no caso dos crimes hediondos. Os crimes hediondos começaram assim também. Crime hediondo não tinha anistia, graça e indulto, fiança, livramento condicional e coisa e tal. Com o tempo foi caindo tudo isso, porque o pessoal entendeu que isso daí não pode. Tem que ter o livramento condicional, tem que ter progressão de regime, tem que ter anistia, graça, indulto e coisa e tal. Mas enfim, tá aqui, né? Aí coloca aqui, ó, aquele que praticar atos preparatórios com um propósito inequívoco de consumar qualquer das condutas tipificadas nesse artigo estará sujeito à pena do crime consumada, reduzida de 1/3 até a metade. Então, de novo, a gente tem aqui mais uma coisa que o Xandão usou contra o Bolsonaro no inquérito dele, né? Como eu falei para vocês, no caso do golpe, se pune a tentativa. Ato preparatório não é tentativa. Tentativa é quando você começa a execução e por algum motivo você não consegue consumar aquele crime, né? Então, alguma coisa te impede de consumar o crime, né? Então, planejamento, enquanto você está planejando o crime, isso não é crime. Agora ele está dizendo aqui que atos preparatórios
se tornaram crime aqui também de novo. Não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro. Mas é a mesma lógica do Xandão aplicada aqui. Vocês entenderam o problema? Basta agora o Xandão achar uma associação aleatória qualquer do Bolsonaro com o PCC, e pode ser a coisa mais aleatória do mundo, porque foda-se, eles não estão nem aí para prova, para evidência, para nada, e pronto, né? Justifica todas as penas do Bolsonaro. Enfim, aqui, ó. Bom, aí ele continua aqui. O juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público, mediante autorização, representação do delegado de polícia, pode decretar no curso da investigação penal sequestro, arresto, bloqueio ou indisponibilidade de bens móveis, imóveis, etc, etc, etc. Ou seja, o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo fazer uma espécie de lei rico aqui no Brasil. A lei rico, ela existe lá nos Estados Unidos, e quando o procurador-geral lá da República, lá nos Estados Unidos, decreta que há indícios de uma organização terrorista criminosa, ele já pode determinar sequestro de bem mesmo na fase de investigação, né? Então é a mesma coisa que eles estão pretendendo fazer aqui, né? Isso faz algum sentido, porque de fato, se você está investigando uma organização criminosa, deixar o dinheiro na mão do criminoso é arriscado, você está ajudando ele a se evadir, né? Tem mais um monte de coisa, eu não vou entrar em tudo, tá? Se eu for ler tudo aqui, a gente vai ficar 2 horas aqui nessa coisa. Eu quero chegar no ponto importante aqui, ó. Aqui também, no curso da investigação, se existirem indícios que uma pessoa jurídica está sendo usada por uma organização criminosa, ela pode ser extinta, pode ser bloqueada bloqueada nos sistemas da Receita Federal e coisa e tal. Então isso aqui ajuda o carbono oculto. Dá para ver que o DERIT trouxe muita coisa do carbono oculto para cá também, né? E bom, aí tem mais coisas aqui. Agora, o que importa, que é o que o pessoal está reclamando, artigo 11. A apuração, o processamento e o julgamento dos crimes previstos nessa lei observarão as seguintes regras. Ressalvado o artigo 2º-A, caberá à Polícia Federal a investigação criminal com sede de inquérito policial e à Justiça Federal seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Então, o que está querendo dizer aqui? O artigo 2º-A é o artigo novo que eles colocaram na lei de terrorismo, né? Então lembra, a lei de terrorismo essa daqui, já tem o artigo 2º, que é o artigo 2º é justamente do terrorismo, e eles colocaram o artigo 3º, desculpa, o artigo 2A aqui, né? Entre o 2 e o 3. E aí o que acontece? O resto tudo, o que está na lei hoje, continua sendo de processamento da Polícia Federal. Inclusive o artigo 11 fala isso aqui, ó. Artigo 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal com sede de inquérito policial e a Justiça Federal seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º, artigo 109 da Constituição Federal, né? Então, ou seja, todos os crimes de terrorismo passam para a Polícia Federal. Já era assim, todos os crimes de terrorismo já colocaram na Justiça Federal. Só que aí tem esse problema. Ao colocar a organização criminosa na lei de terrorismo, isso gera um problema, porque todos esses enfrentamentos do Comando Vermelho, do PCC e coisa e tal, passariam a ser a cargo da Polícia Federal. A gente falou sobre isso. E isso é um problema, que a Polícia Federal simplesmente não tem músculo para isso, não tem gente suficiente para isso. Hoje são as polícias dos estados que investigam esse tipo de organização. Então, o que ele colocou aqui, né? O que foi a proposta dele? Ressalvado o artigo 2A, ou seja, todo o resto da lei de terrorismo continua com a Polícia Federal. Agora, nos crimes previstos pelo artigo 2A, aqueles a eles interligados e por conexão ou contingência, a investigação criminal caberá às polícias civis e a competência para o processamento à Justiça Estadual dos Estados, respeitados os critérios de competência na legislação. Então, o 2A especificamente continua nos estados. Parágrafo único. Na forma do inciso 1 do artigo 1º do artigo 144, quando houver repercussão interestadual e transnacional dos fatos, potencial de afetar a segurança nacional ou de estabilizar a ordem pública internacional, poderá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante provocação do governador do estado, determinar a atuação conjunta da Polícia Federal. É isso que o pessoal está reclamando, está dizendo que eles estão tirando o poder da Polícia Federal, mas não estão. Porque a Polícia Federal ela já tinha o controle de todos os crimes de terrorismo. Ela continua com todos os crimes de terrorismo. Só tem agora o inciso 2A, o artigo 2A, que é o artigo novo, que são essas organizações criminosas, que está mais ou menos equiparado a terrorismo aqui, mas esses continuam na competência das polícias estaduais por motivos óbvios. Simplesmente a PF não teria capacidade de processar tudo isso. O governo Lula quer processar tudo isso na Polícia Federal, mesmo se a PF tem capacidade. Por quê? Porque ele vai dar um jeito de livrar os amiguinhos dele, né? Os amiguinhos dele vai tudo liberado lá, porque, né? Enfim, é isso que o Lula quer, né? Então,
crítica aqui está totalmente fora. Não tem lógica nenhuma. Isso já é assim hoje, não mudou nada em relação à competência da Polícia Federal, né? Enfim, tem mais algumas coisas aqui com relação a cumprimento de pena. Eu não vou entrar em tudo aqui porque é muito longo mesmo, mas basicamente é isso daí. Você tem realmente um endurecimento das penas e, de certa forma, a equiparação a terrorismo. Está ali na lei de terrorismo, está dizendo que as penas são equiparadas à pena de terrorismo. Não descreve isso como terrorismo, mas é uma forma de equiparação. Acho que ficou bacana, acho que o Derrite deu um gol nisso daqui. Agora, é lógico que existem ameaças, né? Já tem um monte de gente, já está o Alexandre de Moraes querendo conversar com o Hugo Mota, com o Derrite, para ver como é que é. O Alexandre de Moraes agora é o que manda no Brasil, amigo. Ele decide tudo. Tudo passa pelo Alexandre de Moraes, ele que decide a porra toda, né? Mas vamos ver como é que vai sair isso daqui. De certa forma, é esperado que na negociação alguma dessas coisas acabem saindo. Mas eu acho que vai ser positivo no final das contas e principalmente mostra a disposição da direita, né, da oposição, de pegar essa pauta da segurança pública, que é uma pauta muito importante para 2026. O Lula vai continuar tentando pegar isso, mas como eu já falei para vocês, ele simplesmente não consegue. Ele é muito amigo de bandido para conseguir qualquer coisa. Ao mesmo tempo que ele tenta pegar essa coisa da segurança pública, ele está tentando mamar o Gustavo Petro e o Maduro lá na Venezuela, dizendo que não, que o Trump não pode usar violência contra traficantes, tadinho dos traficantes, traficante é vítima. Como que o Lula vai ser levado a sério na segurança pública se ele mostra duas faces? Se ele mostra, de um lado, não, que tem que proteger os traficantes, tadinho dos traficantes. Não, mas eu que vou cuidar da segurança pública aqui do Brasil, vou resolver tudo. Não vai, né? Vai ajudar os amiguinhos traficantes dele, né? É lógico, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.